Em câmera aberta, doutor Eduardo Varandas, por favor, venha para cá. Ele é procurador do Ministério do Trabalho. Procurador, seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Honra grande em recebê-lo pelo talento, a competência e o profissionalismo do doutor Eduardo Varandas, sempre num trabalho extremamente firme e correto para o bem da sociedade paraibana. Tudo em paz? Tudo em paz. Seja muito bem-vindo. Por favor, vamos juntos ao som do nosso maestro com o doutor Eduardo Varandas. À minha esquerda, por favor. E nós temos novidades para as eleições 2014 com o doutor Eduardo Varandas. Na verdade, eu estava assistindo, não, me perdoe, eu estava lendo o Jornal da Paraíba, do meu amigo Eduardo Carlos, acho que no último domingo, e me chamou a atenção a matéria de capa de um caderno no que diz respeito ao trabalho das pessoas, vou colocar de forma resumida e mais prática, o trabalho das pessoas no processo eleitoral, eleições 2014. E aí o Ministério Público entra com eficiência. As pessoas, às vezes, que vão trabalhar para os candidatos a deputado estadual, federal, senador e governador, pensam que as coisas podem ser mais soltas, ou seja, livres, porque é um trabalho rápido de 30 dias, 45, 60 dias, mas existem regras. Antes das regras, eu gostaria que o procurador trouxesse para a gente o conceito disso, ou seja, o Ministério Público e a própria legislação trabalhista não se cala em nenhum momento, é isso? Exato. Na verdade, existe uma controvérsia jurídica, mas de fácil solução. O problema é que a lei eleitoral, no seu artigo 100, ela diz que a contratação de pessoas nas eleições não gera vínculo com o partido nem com o candidato. Nós, do Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho como um todo, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho, tem entendido que esse dispositivo é inconstitucional. Primeiro, porque ele discrimina o trabalhador que está trabalhando dentro das eleições do trabalhador normal do cotidiano. A Constituição não permite discriminação. Depois, esse dispositivo da lei eleitoral, ele agride o artigo 7º da Constituição, que trata dos direitos sociais de todos os trabalhadores brasileiros. E não há na Constituição nenhuma exclusão com aqueles que trabalham nas eleições. Então, nós não consideramos constitucional o artigo 100 da lei eleitoral. Dentro desse contexto, nós temos uma gama variada de formas de trabalhar na eleição. Sim. Nós temos o trabalhador eventual, que é aquele trabalhador contratado, o candidato, por exemplo, tem a necessidade de alguém que trabalhe um fim de semana. Certo. O trabalhador eventual, ele não goza da proteção da CLT. A CLT, ela só protege o trabalho oneroso, habitual, portanto, excluiria o eventual, e subordinado. Então, aquelas pessoas que foram contratadas por 2 dias, 1 dia, para fazer alguma atividade de panfletagem, elas farão jus ao valor prometido. O candidato prometeu R$50 para trabalhar aquele dia, a pessoa fará jus àqueles R$50, é um contrato de prestação de serviço eventual. Agora, as pessoas contratadas por meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para trabalhar nas eleições, aí é que reside o problema. Certo. Normalmente, os candidatos não têm pago as verbas trabalhistas. Ao ver do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, nas suas decisões majoritárias, se trata de um contrato de trabalho por prazo determinado. A carteira tem que ser assinada? A carteira tem que ser assinada, o FGTS tem que ser depositado, no final do contrato faz jus a 13º salário proporcional, férias proporcionais, só não terá direito, porque neste caso o trabalhador já sabe quando é o fim do contrato, as verbas indenizatórias. Quais são elas? O aviso prévio e a multa sobre o depósito fundiário, sobre o FGTS. Está exatamente da mesma forma que é o contrato de experiência. Quando acabar 90 dias, ele também não tem direito. Pronto. Se a parte achar que não, né? Na verdade, o contrato de experiência foi ótima a comparação, porque o contrato de experiência é um tipo
do gênero contrato por prazo determinado. Certo. Esse das eleições não é um contrato de experiência, mas é um contrato por prazo determinado. Aquele que o trabalhador sabe o dia de início e antecipadamente o final da sua relação trabalhista. Mas ele fará jus às verbas. Aí fica a pergunta. Diante de todo esse contexto, eu acho que o eleitor, quando for votar, até porque nós vivemos numa época de falta de ética, falta de probidade, falta de transparência, conchavos, ele deve sopesar se vai votar num candidato que viola a própria legislação trabalhista. É princípio da Constituição da República do Brasil, de acordo com a Constituição, a dignidade do ser humano, o valor social do trabalho. Nós entendemos, por exemplo, que crianças e adolescentes não podem trabalhar a céu aberto, na panfletagem, porque é um trabalho insalubre, nocivo à saúde. Nós temos casos de candidatos em eleições anteriores que exploraram a mão de obra infanto-juvenil. Este candidato... Aí é um absurdo 2 vezes, não é? Aí é um absurdo 10 vezes. 10 vezes. Esse candidato que explora a mão de obra infantil, pagando R$10 a crianças e adolescentes humildes para panfletar, ele faz jus a um cargo de agente político na nossa República? Nós precisamos de um eleitor consciente, porque eu acho que o Ministério Público tem um papel muito importante no Estado democrático de direito. Mas o protagonista do Estado democrático de direito é o povo brasileiro. Se a revolução, a mudança de mentalidade não vier do povo, não há Ministério Público, não há Poder Judiciário, não há Tribunal de Contas que resolva o problema da nação. Perfeito. Excelente. Eu espero que você esteja entendendo, absorvendo e colocar em prática, passe a colocar em prática a partir de agora o que você está ouvindo. E nas eleições, no dia do voto, 5 de outubro. Agora, existem outras questões também, não é? Nós sabemos que os cuidados, eu até falava sobre isso no começo, nos primeiros minutos já no meu programa hoje, Sim. Com a sua presença, com a expectativa da sua presença no programa, às vezes, se a gente não tiver cuidado, até uma espécie de trabalho escravo pode voltar em um período eleitoral. Por exemplo, o sujeito é convidado, o cidadão, o sujeito convida, o candidato convida, para trabalhar 15 horas, 20 horas por dia, das 6 da manhã, num sol causticante, como a gente coloca, e você fica aí, não existe nenhuma proteção, você fica aí, não existe nenhuma água, nenhum gole de água. Quando a gente sabe que se fosse, por exemplo, um trabalho com a iniciativa privada contratando, existia uma série de regras nessa contratação, existiria ali várias proteções, várias garantias ao trabalhador. Parece, às vezes, que o trabalho escravo está livre na época eleitoral. Não, na verdade não está. Essas regras são as mesmas. Até porque não pode se discriminar nem privilegiar a atividade partidária em detrimento do trabalhador. Então, nós, por exemplo, exigimos que as pessoas que trabalham a céu aberto, elas tenham acesso a filtros solares, a líquidos hidratantes para evitar a desidratação, ou seja, toda a proteção, bonés, por exemplo, todas as normas de saúde do trabalho serão cobradas dos partidos e candidatos, que se não cobrirem serão responsabilizados solidariamente. Nós vamos requisitar auditorias nos comitês, vamos requisitar auditorias nos pontos de propaganda política que utilizam pessoas, as panfletagens, etc., e vamos continuar nossa atividade em prol da dignidade do trabalhador. Não há diferença. E se ficar caracterizado trabalho degradante, que foi o exemplo que você citou, que pelo Código Penal é equiparado à condição de trabalho escravo, o Ministério Público do Trabalho tomará as providências e chamará também outros ramos do Ministério Público, como o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado da Paraíba. O que nós não poderemos permitir é que pessoas que se candidatam a cargos de grande relevância na República comecem sua atividade violando a dignidade do trabalhador paraibano. Agora, doutor Eduardo Varandas, eu estou achando o seu trabalho revolucionário nesse quesito específico, além das suas outras atribuições e missões, porque, vou traduzir agora, porque eu não imagino que, com muita facilidade, carteiras assinadas existem
nos processos eleitorais outros próximos que passaram, por exemplo. Isso é normal? Na verdade, nós já havíamos feito essa atuação em eleições anteriores. Nós temos termos de ajuste de conduta firmado com partidos políticos em eleições anteriores. Nós fomos o primeiro órgão do Ministério Público do Brasil a emitir uma recomendação na televisão para não utilizar de mão de obra de crianças e adolescentes, ou seja, vai havendo um progresso no que se refere à atuação do Ministério Público. No processo eleitoral, questão trabalhista. Na questão trabalhista, eleição. Porque até então, quando se fala em eleição, e é natural, evidentemente, que o foco se torna a atividade partidária por ela própria. Não pode comprar voto, não pode isso, não pode aquilo. Agora, esse cuidado trabalhista é muito interessante. É muito interessante e até então vinha ocupando um espaço coadjuvante, quando, na verdade, a própria Constituição, como eu já falei antes, elege como lema da República a dignidade do ser humano e o valor social do trabalho. Então, nós temos que juntar, até porque o complexo jurídico é uno, para que a lei seja cumprida na sua integralidade, seja a legislação eleitoral, seja a legislação trabalhista. Neste caso, nós teremos que ter, no final, eu não estou querendo aqui deixar os candidatos confusos, nem os candidatos temerosos, não. Mas no final das eleições... Eles não deverão ficar temerosos, mas deverão ficar cautelosos. Que em outras épocas nós não verificamos essa cautela. Olha aí. Então, no final do processo eleitoral, o Ministério Público vai querer checar, conferir carteiras assinadas? Na verdade, é durante o período eleitoral. Até porque a carteira tem que ser assinada antes. Tem 48 horas a partir do início da relação de trabalho. Então, nós vamos utilizar do que nós temos vai haver a acerca de poder durante, fiscalizatório, né? Claro, Final, inclusive com o auxílio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e dos auditores fiscais do trabalho, que são extremamente competentes. Agora, nós precisamos que a população nos ajude. Não existe Ministério Público sem o povo, não é? E aí é preciso que a população denuncie a Procuradoria do Trabalho. Como? De que forma? O que a população deve observar para poder, então, perceber, constatar que tem algum erro e como ela age? Primeiramente, a questão mais grave, que é a presença de crianças e adolescentes nesse tipo de atividade. Aí é fatal. Aí é fatal. Pode utilizar o Disque 100, o telefone da Procuradoria, 3612-3100. Vamos repetir, eu vou pedir à nossa Fabiana que coloque o telefone à disposição, Sim. Os dois telefones, que são o Disque 100, né? Isso. Para a questão do trabalho infantil. Qualquer violação a direitos humanos. Agora, certo. Foi mais aberto. Ok, mais aberto. E o telefone da Procuradoria, além disso, 3612-3100. 3612-3100. 3100. 3612-3100. Ok, Fabiana? 3612-3100. Nos locais onde não tiver Procuradoria do Trabalho, pode procurar as promotorias de justiça. O Ministério Público atua integrado ao Ministério Público do Estado da Paraíba e o Ministério Público Federal. A verdade é que essa questão precisa mudar. Não é? As eleições, o povo brasileiro precisa de eleições transparentes e essa transparência implica, inclusive, no respeito aos direitos trabalhistas. Nessa questão da carga horária trabalhista? É a carga horária do empregado normal, 8 horas diárias e 44 semanais, no caso do trabalho, obviamente, do trabalhador contratado por prazo determinado. Hora extra, tem que pagar? Tem que pagar. Só não tem direito às verbas indenizatórias, ou seja, eles terão que arcar com todo o ônus trabalhista de uma relação de emprego normal. Vai ser a primeira eleição... Quando eu digo a primeira, na verdade, eu estou talvez insistindo no erro, porque o senhor acabou de dizer que já vem nessa luta, mas vem nessa luta da questão da CLT também? Ou essa questão da CLT é um foco mais novo? O problema é que nós temos, de fato, a dificuldade de caracterização. E também existe uma outra problemática que até não foi falada, mas é importante falar. É preciso também diferenciar o contrato de trabalho por prazo determinado do trabalho executado pela militância política por cunho meramente ideológico. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. O Ministério Público vai entender assim também. Mas, claro, o cidadão ele tem direito à expressão política. Ele tem direito a integrar o movimento político da forma como ele bem entender. Ainda que eu seja afiliado a um partido que ele está todos os dias
3, 4 horas por dia eu tenho essa liberdade. Tem. Se é de cunho meramente ideológico, que o indivíduo se integra no processo eleitoral, então ele não é considerado trabalhador. Entendi. Ele está fazendo aquilo como expressão política, um Livre e direito espontânea da vontade. sua própria capacidade política, como eleitor, como cidadão, de participar da festa, entre aspas, eu costumo dizer, da democracia. Agora, existe também um outro fator que, apesar de não ser da alçada do Ministério Público do Trabalho especificamente, mas que também nos preocupa, e como o Ministério Público brasileiro é uno indivisível, é as denúncias sobre coação de servidores públicos para integrar o processo eleitoral. Não é? Aqueles que detêm a máquina pública não podem, não devem e serão peremptoriamente fiscalizados na coação de servidores públicos para trabalhar no processo eleitoral. O servidor, ele está vinculado à administração pública, que é completamente imune à atividade partidária. Qualquer denúncia que bater no Ministério Público do Trabalho envolvendo coação de servidores para trabalhar no sistema eleitoral, nós imediatamente comunicaremos ao Ministério Público Eleitoral. A máquina eleitoral, ela não pode absorver a administração pública. Servidor público não é escravo de gestor candidato. E isso precisa ser dito. Nós asseguramos o anonimato do denunciante, mas não podemos mais permitir que a máquina pública se torne uma extensão de qualquer partido num verdadeiro curral eleitoral. Muito bom. Tá aí, então, as pessoas podem denunciar também pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. O que não for da alçada do Ministério Público será imediatamente encaminhado para o órgão ministerial competente, mas não deixará de ser apurado. Ok, tenha, por favor, a maior atenção possível nos próximos dias agora, não é? Até 5 de outubro, você pode ajudar ao processo eleitoral ser mais digno e mais justo. Olha, eu gostaria de buscar um pouco da sua inteligência, sempre que o doutor Eduardo Varandas nos honra com a sua presença, consegue trazer pensamentos, ideias inteligentes para a construção de uma sociedade melhor. É o caso da eleição. Com muita facilidade também, nós conseguimos constatar no seu desempenho profissional enquanto pessoa, cidadão, ser humano, uma certa insatisfação com muito do que vê errado, o que deveria deixar a todos nós da mesma forma, da mesma maneira, insatisfeitos. Chega um processo eleitoral agora, como tantos outros que a cada 2 anos acontecem, e parece que a gente não consegue progredir muito. Qual é o nível de esperança que tem a sua pessoa de fato, e dentro dessa consciência, como é que a gente consegue então, no voto obrigatório que o Brasil vive, ir às urnas com alguma ideia de mudança? Olha, eu acho que essa é a pergunta mais difícil que alguém já me fez numa entrevista. Como procurador do trabalho, que jurou cumprir a Constituição ao tomar posse no cargo, eu preciso acreditar numa luz no fim do túnel. Eu luto para isso, até porque não tem sentido eu continuar no meio. Eu costumo dizer que o Ministério Público é o último guerreiro a baixar a espada e o escudo. E todas as lutas será a última voz a se calar, será a última luz a se apagar, porque quando o Ministério Público fizer isso, o país não terá mais solução, porque é o órgão que fiscaliza e denuncia, é dele onde parte tudo para melhorar o país. Como cidadão, e mais do que isso, eu acho que como ser humano, não é, que detém alma, corpo e espírito, Sim. A gente fica desanimado. Nós temos uma história de uma jovem democracia depois de uma ditadura que não faz muito tempo, e essa jovem democracia ela não conseguiu tornar o sistema político eleitoral digno. Nós temos aí uma série de denúncias, uma história já negra de uma democracia tão recente, a Constituição Federal é de 88, onde candidatos foram impugnados, condenados, onde o país
dentro do ranking da Transparência Internacional, ainda é considerado um dos países mais corruptos do mundo, e a corrupção solapa do Brasil 60 bilhões de reais por ano, onde nós temos um povo faminto, que é explorado pela sua falta de capacidade de discernir entre o certo e o errado no momento de votar. Nós temos aí cartas que vêm e voltam no processo eleitoral, e o nosso Estado continua um dos estados mais atrasados da federação em termos de índices de desenvolvimento humano, índices de desenvolvimento econômico. Então, eu não posso dizer que estou feliz ou animado com o processo eleitoral. Se costuma muito falar da derrota do Brasil para a Alemanha, que foi de fato lamentável, mas é a nossa derrota social, com crianças sexualmente exploradas diariamente, com pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, com um sistema assistencialista que existe no Brasil e que não prepara, não capacita o cidadão para o mercado de trabalho, com um déficit de mais de 60 mil médicos, importando médicos de outros países e terceirizando médicos através de Cuba, num sistema de questionável constitucionalidade e de indícios de violação de direitos humanos desses médicos cubanos. Quer dizer, fica muito difícil para alguém que acredita na dignidade do ser humano como lema da República entender que essa mesma República é responsável por tantos reveses na nossa história. E aí eu costumo dizer uma coisa para meus alunos na faculdade. Na sala de aula a gente tem mais liberdade para falar Sim, do que claro, propriamente numa entrevista. Olha, nós podemos até duvidar que o Brasil seja um Estado de Direito. Acho que as leis aqui ainda não são respeitadas. Nós temos uma ótima lei chamada Estatuto da Criança e do Adolescente. E, no entanto, as crianças estão aí à míngua. A própria Constituição fala que criança é prioridade absoluta na proteção do Estado, da família e da sociedade. E estas mesmas crianças continuam à míngua. Agora, nós não podemos negar que o Brasil é um Estado democrático. Se há uma malversação administrativa em todas as esferas, federal, estadual e municipal, a culpa é de quem vota. Existe um problema entre o ato de votar e o ser eleito que vai ficar lá. Mas não podemos negar a nossa democracia. Então, o povo precisa entender que na hora que alguém, um político, vai para a cadeia, como a questão do mensalão, por exemplo, que foi aplaudida pelo povo brasileiro, o povo brasileiro não pensou que foram eles próprios que colocaram aquelas pessoas. E talvez ele não esteja pensando que depois de liberto de tantas penalidades, esquecendo a questão do mensalão apenas, muitos candidatos voltam a ser eleitos. Então, que país é esse? É o país do jeitinho brasileiro? É o país do cidadão que fura a fila para ganhar vantagem? O cidadão que fura uma fila para ganhar vantagem é o cidadão que não se preocupa com a probidade de um político na hora de votar. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão interna, enquanto ser humano. Depois, nós precisamos fazer uma reflexão enquanto Estado da Paraíba, enquanto município de João Pessoa, munícipes que nós somos. Depois, como brasileiros, o que é que nós queremos de um país tão lindo, tão vasto, tão rico, mas tão cheio de improbidade, tão cheio de discriminação, tão cheio de tantas mazelas que mancham a bandeira brasileira todos os dias, e a gente para chorar por um jogo da Copa do Mundo. E talvez a gente nunca tenha parado para chorar para uma criança faminta e desassistida. Então, a minha mensagem é de que as pessoas reflitam, pensem conscientemente antes de votar. Não pensem numa vantagem individual que lhes foi prometida, e sim no futuro de um país que tem graves problemas e que tem um futuro duvidoso, eu acho. Espetacular. Tá aí então, juntos vamos construir uma sociedade melhor, entendendo o que é o voto, coisa que geralmente, infelizmente, a população brasileira não consegue mensurar, me parece. Nós não podemos, mesmo estando com autoridade, mas eu acho que estou certo, nós não podemos criticar nesse momento ou elogiar gestores, a não ser que seja um fato novo, aí sim, lógico,
Estamos aqui para isso, para trazer a notícia e nos indignarmos, se couber. Mas podemos falar de ações de governo, federal e estadual. O Mais Médicos, que você acabou de citar, vou falar você porque eu sei que não é desrespeito por sua juventude. O doutor Eduardo Varandas acabou de citar, e você também tem um trabalho em relação à famosa Cruz Vermelha no Hospital do Trauma. Sua opinião sobre o Mais Médicos, se é contra e por quê? E ainda na saúde, a Cruz Vermelha aqui no Hospital do Trauma, se continua ainda toda aquela questão. Eu tenho plena liberdade para falar, enquanto membro do Ministério Público do Trabalho, sobre os dois sistemas. O Mais Médico, porque foi objeto de ação nossa, que tramita no Distrito Federal, inclusive que considera a situação dos cubanos uma situação análoga à condição de escravos. Ou seja, Cuba ficou com inúmeros privilégios dentro do território brasileiro, ao modo até de interferir na locomoção desses médicos cubanos no território nacional, o que seria, ao meu ver, uma mitigação da soberania. Além da extrema desigualdade. Enquanto um médico de outro país recebe 100% da bolsa, um médico cubano é obrigado pelo Estado de Cuba a destinar mais de 80% da bolsa ao governo cubano. Ou seja, foi traçada uma maquiavélica terceirização internacional que envolve o Brasil, Cuba e instituições internacionais. Então, o Ministério Público do Trabalho não concordou, a ação foi proposta, está tramitando em Brasília. Então, eu falo institucionalmente de forma despersonificada e meramente objetiva. O sistema agride a nossa Constituição e gera uma discriminação inaceitável em desfavor do médico cubano e em privilégio a um Estado autoritário como é Cuba. Então, essa é a visão do Ministério Público do Trabalho enquanto instituição. No que se refere à Cruz Vermelha, eu tenho um conhecimento de causa ainda mais direto, porque fui eu o órgão que investigou diretamente, ao contrário do Mais Médico, que foi o nosso colega lá em Brasília, Sebastião Cacheta, procurador do Trabalho. Ora, desde o começo, nós nos manifestamos contra a terceirização na saúde pública. Nós entendemos que a nossa Constituição não permite. Não se trata de um posicionamento político ou pessoal, é um posicionamento técnico. A Constituição diz que o principal provedor da saúde pública é o Estado, Estado que eu digo lato sensu, né? O Estado da Paraíba é Estado como um todo, ente público, e cria um sistema único de saúde de natureza publicista. A partir do momento que o Estado da Paraíba, ocupe quem ocupar o cargo de gestor, abre mão do seu protagonismo como provedor da saúde pública e entrega a uma entidade terceira, ele já violou a Constituição. Isso não é uma prestação complementar, isso não é um convênio. Na verdade, a Cruz Vermelha assume uma unidade pública e a gere de forma absolutamente protagonista. Tá? Então, um sistema que foi preparado para a Constituição restou violado. Bom, ficou a pergunta, porque logo quando a Cruz Vermelha assumiu, nós, um mês depois, ingressamos com a ação. Foi o tempo de eu instruir o procedimento, entender que violava a Constituição. Ainda que o sistema tivesse funcionado, precisaria haver uma emenda à Constituição Federal. A questão, inclusive, está sub judice no Supremo Tribunal, com votos favoráveis à inconstitucionalidade da lei, que, interpretada da forma como foi pelo Estado da Paraíba e depois criada uma versão estadual dessa lei federal, permite o contrato de gestão pactuada. Bom, está sub judice no Supremo. Mas aí, depois de tanto tempo, porque o processo continua tramitando na Justiça, está no Superior Tribunal do Trabalho, por isso que a Cruz Vermelha ainda sobrevive no Estado da Paraíba, a pergunta que o Estado nos fez no início, que era a questão da eficiência, que nós não tínhamos como responder, porque até então o sistema ainda estava implantado, e o argumento do Estado é de que o sistema era eficiente, era uma forma de descentralização, através do terceiro setor, não é, das organizações sociais. Na verdade, ficou provado por auditoria do Tribunal de Contas do Estado e uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que nós próprios requisitamos no começo. As duas se casaram, apesar do lapso de 4 anos entre elas. O Tribunal de Contas da União previu que o Estado da Paraíba fez um contrato absolutamente em branco com a Cruz Vermelha, delegando poderes que não poderiam, violando a lei de licitações,
foi quase como um cheque em branco dado à Cruz Vermelha para administrar um hospital de tamanha importância como é o Hospital de Emergência e Trauma. E deixou o alerta. Como, na verdade, não havia recursos federais envolvidos, a questão saiu do TCU e foi para o TCE. Quando chegou no TCE, nada obstante o que os conselheiros tenham decidido, mas a auditoria técnica, eu gosto de falar de argumentos técnicos, eu não sou político, certo? A auditoria técnica detectou inúmeras irregularidades, como desmembramento dos avisos feitos pelo TCU tanto tempo atrás. A verdade é que existem despesas não comprovadas, a despesa com o hospital quadriplicou, a eficiência no atendimento não desenvolveu na mesma proporção e há quem diga que, na verdade, diminuiu. Então, nós precisamos verificar a questão. Além do sistema juridicamente ser de questionável constitucionalidade, eu entendo que é inconstitucional e o Poder Judiciário decidirá, não funciona. Por que tanta insistência no sistema cheio de tantas dúvidas, tantas vulnerabilidades? É a pergunta que fica, mas não é o Ministério Público quem responderia. Ok. Sobre os que fazem a justiça, o Ministério Público na política, nunca lhe perguntei isso. Qual é a sua opinião? Por exemplo, o mais forte do Poder Judiciário, em todas as instâncias, presidente do STF, ainda pediu prorrogação para sair e se desligar apenas em agosto. O ministro Joaquim Barbosa foi muito especulado para ser candidato a presidente da República. A ministra, acho que Eliana Calmon, se não me falha a memória, disputará uma vaga para o Senado pelo PSB da Bahia, acho que estou certo na informação. Qual é a sua opinião sobre os que fazem o seu papel em lugares diferentes se inserirem na política? Olha, eu tenho duas opiniões. A opinião de ordem técnica é de que, desde que observados ditames legais de desincompatibilização do cargo, como foi o caso da então ministra Eliana Calmon, com quem eu tive a oportunidade de conversar, fiz várias denúncias na corregedoria do CNJ, na época que Sua Excelência ocupava a corregedoria, e o povo brasileiro eleger, eu não vejo óbices legais. Nenhum. Até porque, se a gente for questionar algum problema eventualmente ético, há coisas terrivelmente piores que passam pela chancela do povo brasileiro. Sem dúvida. Então, pode ter a acusação de que Sua Excelência utilizou do cargo de corregedora para aparecer perante o cenário nacional e depois foi eleita. Se ela desempenhar um bom papel no parlamento ou qualquer cargo que ela se coloque como candidata, o Brasil certamente agradecerá. Agora, quanto ao ministro Joaquim Barbosa, não há nenhum fato concreto de que ele se candidatará ou não. Eu preciso esclarecer também que... Nessa eleição não, ele diz que o Brasil ainda não está preparado para eleger um presidente negro, ele chegou a dizer isso. Eu tenho assim um certo cuidado com boatos, porque eu já fui vítima de alguns deles, e aí vem a minha opinião pessoal. Eu não me candidataria a nada, eu não tenho pretensão a nada, no que se refere ao cenário político. Minha vocação é jurídica e eu estou no cargo adequado e pretendo continuá-lo até a minha aposentadoria. Então, algum boato pode ter sido maledicente ou não. Mas se o ministro Joaquim Barbosa resolver se candidatar, obedecido os ditames legais, saiu do cargo, se aposentou e vai continuar, é uma questão de opção pessoal. O perfil público dele já é conhecido, tanto as qualidades quanto os eventuais defeitos. Se o povo brasileiro o elege, qual é a ilegitimidade que há nisso? Absolutamente nenhuma. Qual é a ilegitimidade em votar na ministra Calmon? Nenhuma. Eu acho que a soberania das urnas fala por si próprio. Mas, na sua opinião, membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, deveriam se colocar mais à disposição
do processo político que está tão desgastado, a população está cansada já? Não, eu acho que não deve, na verdade. Eu acho que existe um impedimento legal, enquanto nós, membros do Ministério Público da Magistratura, nós não podemos nos candidatar. O que eu acho correto, esse impedimento legal está na Nem se lei. afastando? Não, o afastamento não. Nem se afastando. Tem que pedir a exoneração do cargo. Exoneração? Nesse caso específico. Eu acho correto pelo seguinte: nós, como membros do Ministério Público ou da magistratura, principalmente o Ministério Público, que é aquele interlocutor social, que fala, que dá entrevista, a magistratura ela ocupa um perfil um pouco mais discreto, até pela neutralidade da sua atuação de julgar, mas nós temos um acesso muito grande à população e poderia-se dizer que geraria uma certa desigualdade entre os demais candidatos quando um procurador aparece defendendo a justiça, de repente ele aparece candidato, então ele usou do cargo de procurador para eventualmente chegar lá. Então eu acho que eu concordo com a incompatibilidade de fato. Se quiser ser político, não seja membro do Ministério Público. Se quiser ser político, não seja juiz, não seja desembargador, não seja ministro. Agora, enquanto aposentado, obedecendo às regras objetivas do jogo eleitoral, eu acho que os dois têm plena capacidade de, obviamente, exercer um cargo político. E aí cabe ao povo julgar. É bem verdade que o povo tem julgado um pouco mal ultimamente, digo isso em razão dos resultados eleitorais dos últimos 10 anos. Mas, como eu digo, eu acho que todos os dias o sol nasce. Se o sol nasce todos os dias nos trazendo luz, é porque a esperança dentro de nós tem que renascer na mesma proporção. Então, acho que algum dia as coisas melhorarão. Se Deus quiser. Doutor Eduardo Varandas, para fechar aquela outra guerra sua em relação à exploração sexual de pessoas. Tem um fator bastante preocupante agora, que é a questão dos mega-eventos, não é? A Copa do Mundo trouxe uma enxurrada de turistas para o Brasil. E nós fizemos um estudo da Copa do Mundo na África do Sul, que foi a última Copa, e que tem um perfil social relativamente semelhante. Integra o BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os países emergentes. E o que foi verificado foi o registro de 60 mil casos de exploração sexual durante a Copa do Mundo na África do Sul. Foi 60 mil? 1.000 casos. Houve, quando o Brasil se candidatou e a candidatura foi eleita na Copa do Mundo, houve uma iniciativa do governo brasileiro de fazer uma capacitação dos agentes públicos no que se refere à proteção da criança e do adolescente. Eu, inclusive, cheguei a participar de algumas oficinas do Ministério do Turismo aqui na Paraíba, mas esse projeto não foi para frente. A verdade é que a Copa aconteceu, e me perdoe a expressão, literalmente nas coxas, no que se refere à estrutura pública de proteção à criança e ao adolescente. E nós não temos como mensurar ainda o dano que está sendo causado à criança e ao adolescente o estrago que do foi turismo feito. sexual, ou Meu seja, Deus. da exploração sexual através do turismo. Até porque todos os olhos estão voltados para os jogos e as autoridades públicas elas não foram preparadas e não houve, inclusive, nenhum reforço no que se refere a isso. Nós temos um problema generalizado no Brasil de segurança pública, nós temos um problema generalizado de falta de capacitação do poder público no que se refere à proteção da criança e do adolescente, e sem Copa. Com o incremento do turismo, e aí foi feita também uma avaliação do perfil do turista que foi à África do Sul, que é normalmente homem entre 30 e 40 anos, solteiro e com uma situação econômica razoavelmente estável. Partindo da premissa que a imagem da mulher brasileira, que é uma imagem falsa, obviamente, fora do Brasil, é de mulher extremamente sexualizada e, pior, comprável, você imagina todo o problema que nós vamos ter depois do último jogo da Copa para correr atrás de denúncias, reparar as vítimas e uma série de outras coisas. Porque eu lhe digo, como uma pessoa que participou de dentro da estrutura, não houve um planejamento efetivo de proteção à criança e ao adolescente posto em prática.
tudo não passou de ideias e somente ideias. E eu não sei, por exemplo, nos estados de maior vulnerabilidade, como Fortaleza, por exemplo, onde crianças são oferecidas para gringos às 2 da tarde, 3 da tarde, as pessoas já saem do exterior com um pacote, incluindo a acompanhante feminina menor de idade. Eu não sei, diante dessa explosão turística, que danos nós vamos ter que reparar. E eu temo que a maciça maioria desses danos sejam irreparáveis. Essa é a verdadeira derrota do país, não foi a da Alemanha. Meu Deus, sem querer deixar o nosso povo mais triste ainda com essas informações, quando a gente fala de criança, a gente está falando que idade? Menor para baixo, assim. Bom, nós encontramos, tem os casos extremamente graves de 8, 9 anos, que é uma facção um pouco menor, mas uma facção bastante consistente é a partir dos 12 até os 16 anos. 12 anos, 13, 14 anos. Inclusive é encontrado com muita facilidade meninos já com silicone a partir de 13, 14 anos, como travestis nas ruas lá de Fortaleza. Aqui eu já encontrei um adolescente de 13 anos, travesti. Um menino de 13 anos? Isso. Numa operação aqui? Com a polícia. Exatamente. Meu Deus, o mundo tá louco, não é? Pois é, e quando a gente olha para a bandeira do Brasil tão exibida na Copa, com o nome Ordem e Progresso, eu faço uma pergunta: aonde está a ordem? Desordem absoluta. Olha, essa é daquelas entrevistas que vale a pena, porque a gente coloca o Brasil como ele é, sem nenhum disfarce. E aí, realmente, nós entendemos que fazemos muito pouco. Nós entendemos que fazemos quase nada. Essa é que é a mais pura verdade, infelizmente, não é? Tem que acordar. O Brasil um dia tem que acordar. Um dia o Brasil tem que acordar. Esperamos. Se Deus quiser. Em câmera aberta, com muita honra, esteve presente conosco nos nossos estúdios para o telespectador e telespectadora da TV Master, doutor Eduardo Varandas. Muito obrigado. Parabéns sempre. Seja sempre bem-vindo ao Alex Filho com você e à nossa TV Master. É sempre um presente ter a sua presença. O prazer é todo nosso. Obrigado de verdade. Estamos indo embora, prometendo voltar amanhã, se Deus assim nos permitir, com gente que brilha e acontece para todo o estado, assim como o doutor Eduardo Varandas e você, que juntos estiveram a bordo do jeito diferente de fazer televisão, o Alex Filho com você. Deus abençoe você, Deus abençoe a Paraíba e faça mudar esse quadro através das nossas vidas também. Tchau!